A palavra do Senhor Jesus Cristo para esse dia se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, que diz o seguinte, confira aí na sua Bíblia, 1 Pedro 1, 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A palavra de hoje, queridos, nos quer desafiar a olhar primeiramente o que a gratidão no Senhor Jesus Cristo nos faz em nosso coração. O apóstolo Pedro começa dizendo para essas pessoas da igreja ali que estão diante de um momento difícil de vivência diária, que é necessário agradecer porque Jesus Cristo veio a esse mundo. Ele veio nos salvar da nossa condição de pecado e Ele ressuscitou no terceiro dia. É o que nós comemoramos na semana passada, a morte e a ressurreição na Páscoa. Assim, nós devemos nos alegrar, nós somos perdoados por Jesus Cristo, reconciliados com o Pai. E diante dessa carta que nós vemos que o apóstolo Pedro escreve para uma região lá da Ásia, que nós vemos no versículo 1 explicado para qual local, para qual igreja, era uma igreja que estava enfrentando dificuldades, sofrimentos, perseguições. E diante de mesmo vivendo tantas coisas difíceis, eles, primeiramente, são desafiados a agradecer e não a reclamar. Nos dias de hoje, diante da pandemia que nós vivemos aí no nosso país e também no mundo, a tendência das pessoas é olhar o problema, olhar o pontinho escuro no papel em branco, né? O papel em branco a gente não enxerga, enxergamos o pontinho preto. E assim nós não conseguimos vislumbrar e agradecer pela grandeza de Deus todos os dias na nossa vida. Então, a carta do apóstolo Pedro nos desafia primeiramente a agradecer. Agradeça no seu dia a dia. No mínimo, nós temos 3 coisas para agradecer. Quando iniciamos o dia, agradecer por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando. Na hora da refeição, ao meio-dia, nós temos um momento de agradecer pela refeição à mesa, todos os dias, pela família ao nosso redor. E à noite, temos momento de agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor nos abençoou. Então temos muitas coisas para agradecer, pela proteção divina, pelo perdão, por tantas coisas. E nós vemos nos próximos versículos na Bíblia que as provações vão surgir, diz aqui, mas mediante a fé que vocês têm no Deus vivo, vocês vencerão as provações, o sofrimento. Aqui a palavra nos diz que eles iriam sofrer, essa igreja ali ia sofrer perseguições e realmente os primeiros cristãos ali na história da era cristã sofreram perseguição lá em Roma, nas regiões circunvizinhas, muita perseguição. Muitos cristãos, por sua fé em Jesus Cristo, foram presos, foram mortos, foram castigados e eles não negaram a sua fé. Então, diante do sofrimento que Jesus enfrentou, e Jesus enfrentou o sofrimento desde que nasceu, né? Se nós lembramos, não tinha nem lugar para Jesus nascer, nasceu numa estrebaria.
Jesus foi tentado no deserto, Jesus passou por muitos sofrimentos e na sexta-feira santa, né, nós lembramos disso. Jesus foi crucificado, foi zombado, foi morto na cruz. Então a vida de Jesus nos desafia. Até que ponto nós, como cristãos, temos aceitado essa fé em Jesus e até mesmo no meio do sofrimento? Talvez as primeiras dificuldades que aparecem, a nossa tendência é reclamar. Reclamar porque Deus esqueceu-se de nós. Mas isso não é verdade. Em momento algum, Deus se esquece de nós. Nós viramos as costas para Deus facilmente, mas Ele jamais esquece dos seus filhos. Uma outra coisa muito importante que nós vemos nessa carta, além da gratidão, diante mesmo do sofrimento, estar firmes na fé, né? Não vacilar na fé, assim como os cristãos, de fato, os primeiros cristãos permaneceram firmes na fé, que confessaram Jesus Cristo. A terceira coisa que nós vemos, não devemos esquecer de nos alegrar, pois a nossa fé no Cristo ressuscitado é uma fé viva. Ele está presente em nossa vida todos os dias. Diariamente podemos contar com a graça e a presença de Cristo em nossa vida. Por mais que nós não possamos nos reunir como corpo de Cristo, como igreja no templo, né? Hoje eu vim no templo para a gente matar um pouquinho a saudade desse ambiente, mas Jesus não está aqui nesse templo. Jesus está morando no templo sagrado que somos nós, que cremos nele. Então, você é templo do Espírito Santo. Se você crê em Jesus de todo o coração, pode ter certeza, Jesus está aí, onde você está. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, Jesus diz, ali eu estarei. E a carta de Pedro aqui nos faz refletir além. Aonde está a sua fé? Onde você tem colocado a sua esperança? Num Deus vivo ou num Deus que permanece morto? Que não age mais, que ficou lá atrás na história? Nós somos cristãos que acreditamos na ressurreição e na vida eterna. Podemos também ter certeza que diante da doença, da morte de um ente querido, de situações de sofrimento ao nosso redor, o Senhor Jesus, Ele nos promete vitória sobre a morte. E Ele nos diz, permaneçam fiéis, pois eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Não estamos sozinhos. Prezados irmãos e irmãs, o desafio dessa carta do apóstolo Pedro, assim como aquele discípulo que ficou lá em volta de Jesus e teve momentos onde ele podia dizer, eu também sou discípulo de Jesus, e negou a sua fé por 3 vezes, né? Ele nega Jesus antes da crucificação. Ele se arrependeu, depois ele foi restaurado e teve uma oportunidade de servir grandiosamente, com convicção ao nosso Deus, a Jesus Cristo. Então nós também somos chamados, por mais pecadores que nós somos, por mais que nós falhamos, nós temos oportunidade de reconhecer o nosso pecado. E eu convido você a examinar sua conduta, seu comportamento, seu coração, diante do que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9, depois confira aí na sua Bíblia. Nós somos desafiados a agradecer a Jesus, em meio ao sofrimento, permanecer firme e se alegrar que na fé em Jesus Cristo nós temos esperança muito maior. Convido a termos um tempo de oração. Senhor Jesus, eu te agradeço que hoje podemos ter oportunidade de refletir na Tua Palavra. É palavra viva, é palavra que vem ao nosso coração, é palavra que nos motiva a parar de reclamar, parar de olhar o pontinho preto e olhar para toda a grandeza da Tua graça ao nosso redor, do Seu perdão que é maravilhoso, que nos alcança na miséria da nossa alma, do nosso pecado. E ali, Senhor Deus, nós pedimos, na nossa alma, no nosso coração, toca-nos, transforma-nos, retira de nossa vida todo o mal, todo o pecado que ainda nos quer prender e escravizar no mal. Faz-nos livres verdadeiramente na Tua palavra e na Tua presença, Senhor Jesus, para que tenhamos um coração que não reclama, mas que se alegra em meio
ao sofrimento, em meio às provações, e pode reafirmar: eu creio no Senhor Jesus Cristo, que vivo está, que reina eternamente e conosco permanece. Assim nós oramos e entregamos a nossa vida diante do Senhor. Oro também por aquelas pessoas que estão enfermas, que estão acamadas, que estão nos hospitais. Abençoe e cura essas pessoas, Senhor. Aquelas que sofrem em casa, que estão doentes, cura, estende a tua mão, Senhor. Também a todos os profissionais na área de saúde. Abençoa, Senhor, a todo o nosso país. Traga cura sobre a nossa nação. Principalmente, ó Deus, a cura espiritual. A alma seja convertida a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Te agradeço, Senhor, te agradeço porque o Senhor tem feito milagres e maravilhas nas nossas vidas. Vamos agradecer a Deus nesse dia, ser grato, porque hoje é um dia que o Senhor fez. Cante com a sua família, exulte o nome de Deus. Amém.